Fala galera, hoje a gente vai falar sobre Mateus capítulo 6, eu sou André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Mateus capítulo 6 continua o Sermão da Montanha, ou seja, Jesus continua dando algumas instruções para os seus discípulos. Vou tentar passar aqui nesse estudo em cada uma das partes desse capítulo 6. Mas antes da gente continuar, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, compartilhe esses estudos com outras pessoas e você pode aqui na descrição se tornar membro do canal, por exemplo. Então tem um link para você se tornar membro do canal, onde você ajuda o canal todos os meses e você também tem alguns benefícios. Você pode comprar o livro Muito Além de um Pai, livro que eu escrevi falando sobre o nosso relacionamento com Deus e quem Deus é, como que a gente se relaciona de uma maneira mais profunda com Ele, ou você pode também entrar nas nossas comunidades do Telegram, do WhatsApp, seguir a gente no Instagram, tem um monte de coisa que você pode fazer aqui na descrição, tá bom? Mas vamos lá. Aqui na primeira parte, nos versos 1 a 4, está escrito assim, ó. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Então, aqui nessa primeira parte, a gente vê que Jesus está falando sobre você não fazer as coisas como os hipócritas fazem, né? Olha o que está escrito ali, né? Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas. Por que Jesus está chamando esses religiosos de hipócritas? Porque está escrito ali, ó, verso 2. Fazem para serem glorificados pelos homens. Então Jesus fala, quando vocês fizerem boas coisas, como darem esmolas, por exemplo, esse é o exemplo que ele usa aqui, né? Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens. Ele fala, não faça isso para que você receba a aprovação dos homens. Não faça isso para que você seja visto pelas pessoas e exaltado pelas pessoas. Quem faz isso são os hipócritas. Vocês, quando derem esmolas, façam só entre você e a pessoa que está recebendo. Vocês não precisam ficar fazendo divulgação disso. Vocês não precisam ficar querendo crescer em cima dessa ação, porque quem faz isso são os hipócritas. E daí Jesus ainda fala, né? Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. No verso 2 ele fala isso. E daí ele ensina como fazer no verso 3. Tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Então, aqui nesse capítulo a gente vai ver um pouco dessa direção de Jesus, né? De não fazer as coisas para ser exaltado pelos homens, para não ser glorificado pelos homens. O ensinamento básico aqui é não faça as coisas para que você seja visto, para que você seja lembrado. Faça as coisas em oculto para que o teu Pai, que vem em oculto, ele te dê o seu galardão. Veja que no exemplo que Jesus deu, ele falou sobre dar esmolas, ou seja, ajudar os necessitados, que é algo que todos nós devemos fazer. Então, o que Jesus está falando aqui não é contra ajudar as pessoas, mas é a intenção com a qual nós fazemos isso. E só para a gente não se pegar no exemplo, Jesus ele dá outro exemplo. Vamos ler os versos 5 e 6. Está escrito assim, ó. E, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Versos 5 e 6, né? Então assim, veja que Jesus dá mais de um exemplo de coisas que nós precisamos fazer. Ajudar o necessitado, orar, mas que nós devemos fazer isso não para sermos vistos pelos homens. Então Jesus está falando sobre intenção e não sobre ação. Tem vários ensinamentos aqui. O primeiro é, nem todas as boas ações vão ser feitas a partir de um coração bom. Às vezes as pessoas fazem boas ações a partir de uma motivação egoísta.
Perfeito? Foi o que Jesus falou apontando para os hipócritas aqui, né? E o segundo ensinamento é: nós devemos confiar que Deus nos dará o nosso galardão, que Deus nos dará a recompensa daquilo que nós fazemos. E aqui, mais uma vez, a gente tem duas linhas. A primeira linha é: quando eu faço algo bom com o coração correto, da maneira correta, tenho que confiar que Deus dará o meu galardão. O segundo é: confiando que Deus me dará a recompensa das minhas ações, eu tenho que refletir sobre quais ações eu tenho executado. Tenho feito boas ações ou tenho feito ações que desagradam a Deus? Porque a recompensa virá. Seja ela boa ou ruim, a recompensa virá. Não que Deus vai te castigar, mas a gente sabe que tudo que a gente planta, a gente colhe. Então tem coisas que a gente está fazendo que não são boas, que inevitavelmente a colheita vai vir. Então, de novo, gente, pelo amor de Deus, eu estou falando que Deus vai te castigar porque Deus está procurando uma brecha na sua vida para que você seja castigado e Ele está ali, né? Inclusive no livro Muito Além de um Pai eu falo sobre isso. Então se você quiser, compra o livro. Tá a versão digital só à venda por enquanto. Pelo menos no dia que eu estou gravando esse vídeo. Talvez já tenha agora a versão impressa quando você está assistindo. Mas compra o livro que eu falo bastante sobre isso. Deus ele não está ali só esperando você errar para que você seja amaldiçoado. Não, Deus não está esperando isso acontecer. Acontece que quando nós fazemos coisas erradas, a recompensa vem, o resultado vem. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Se eu dou esmolas para todas as pessoas que eu vejo, certamente eu serei abençoado. Estou fazendo algo bom. Agora, se todas as vezes que alguém me pede uma ajuda financeira e eu mesmo tendo condições eu nego, se todas as vezes eu faço isso, também eu vou ter um resultado dessa ação. Então, por mais leve que ele seja, eu vou ter um resultado. É isso, né? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, de novo, não estou falando que Deus está esperando ali uma brecha sua para te castigar, não é isso. É só que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Mas o foco não está nisso aqui, né? O foco aqui está nisso. Qual é a intenção com a qual você faz as coisas? Então, de novo, só para recapitular, a gente primeiro olha qual a intenção que eu estou fazendo e a gente também entende que nós temos recompensa, que nós temos um resultado de tudo que nós fazemos, seja bom ou seja ruim. Agora, se você não notou, é importante notar que essa fala de Jesus, ela tem uma estrutura que a gente precisa prestar atenção. Eu vou até voltar o texto aqui para a tela dos versos 5 e 6. Olha o que Jesus fala. Ele fala assim: os hipócritas, primeira coisa que ele fala, os hipócritas, depois, já receberam o seu galardão, depois, mas, ou seja, ele fala das atitudes dos hipócritas, e daí ele fala como os discípulos devem agir, e daí ele fala: o teu pai que vem em secreto ou em oculto te recompensará. Vamos pegar essa estrutura aqui nos versos 5 e 6. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Já receberam seu galardão, segunda coisa. Mas, terceira coisa, mas tu, quando orares, entra no teu aposento. Ou seja, Jesus fala a maneira certa de fazer. E fechando a tua porta, ora teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Ou seja, o teu pai que vê o que está oculto te recompensará. Vou voltar aqui nos versos 1 a 4, ó, vamos lá. Vamos pegar a mesma estrutura, tá? Ó, guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens para ser vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Quando deres esmolas, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Então, a atitude dos hipócritas é a primeira parte. Para serem glorificados pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Atitudes dos hipócritas, já receberam o seu galardão, mas, ó, o verso 3, mas, ou seja, uma contraposição, quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que tua esmola seja dada ocultamente. Última parte agora. E teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então a gente tem uma estrutura que se repete. Atitudes dos hipócritas, eles já receberam seu galardão, contraponto com um mas, e o teu pai que te vem em secreto vai te recompensar. E esse contraponto com um mais é como a gente deve fazer. Essa repetição da estrutura na fala de Cristo tem que chamar nossa atenção, porque certamente tem algo importante aqui, tá? Jesus não está usando a mesma estrutura à toa. Quando Jesus fala aqui sobre os hipócritas, ele está falando sobre os fariseus e outros grupos religiosos ali da época. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre esses grupos religiosos, tá? Então vai estar aqui também na descrição ou em um card aqui na tela. Então Jesus está se referindo a esses grupos. Por que Jesus se refere a eles como hipócritas? Porque eles faziam coisas corretas, eles tinham boas atitudes, mas buscando a aprovação dos homens, buscando aparecer ali para as pessoas. Esse é o grande ponto. Então,
Jesus estava ensinando para os seus discípulos que eles precisavam fazer a mesma coisa, mas que eles deveriam fazer aquilo com a intenção correta, de maneira que o galardão deles viesse de Deus e não das pessoas. Os hipócritas buscavam o reconhecimento das pessoas, então o galardão deles já tinha vindo. Os hipócritas tinham uma visão terrena das coisas. Eles queriam a recompensa deles agora, eles queriam o reconhecimento agora, eles queriam ser vistos agora. Jesus está ensinando para os discípulos que as mesmas atitudes devem ser feitas com a intenção correta, olhando sempre para a eternidade. Essa dicotomia, essa contraposição do que é terreno com o que é eterno, é algo que a gente vê constantemente na palavra. A gente precisa prestar bastante atenção para quando esse assunto aparece, e aqui esse assunto aparece. Os hipócritas olhando para uma visão terrena, querendo o galardão deles agora. Os discípulos deveriam então olhar para a eternidade, buscar a recompensa deles no Senhor e não nas coisas dessa terra. E quando a gente olha para a vida dos discípulos, é isso que aconteceria realmente, né? Eles não tiveram nada nessa terra. Nada eu exagerei aqui, né? Só uma hipérbole para o argumento, mas eles não tiveram grandes benefícios de seguir Jesus nessa terra. E Jesus vai falando sobre isso várias vezes. Eles foram perseguidos, eles foram humilhados, eles apanharam, eles foram assassinados por seguirem Jesus. Então, quando as pessoas fazem coisas boas, olhando para um resultado, olhando para um benefício aqui nessa terra, é o que Jesus está chamando de hipócritas, porque nós devemos sempre olhar para a eternidade. Daí nos versos 7 e 8, Jesus deixa aquela estrutura que ele vinha usando e fala sobre as repetições nas orações. Está escrito assim: e, orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. Só até o 8 aqui por enquanto. Então vamos lá. No verso 7, orando não useis de vãs repetições, como os gentios. Então a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é, Jesus ele muda o foco de falar dos hipócritas, ou seja, dos judeus, os fariseus, ali alguns grupos do judaísmo, para os gentios. Então o foco muda. Ele estava comparando os discípulos com os fariseus, agora ele vai comparar os discípulos com os gentios. Importante a gente pegar essa nuance aqui no texto. E Jesus deixa aquela estrutura que eu acabei de mencionar. Então ele fala, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Jesus fala, não useis de vãs repetições. Aqui a palavra no grego não significa apenas repetir as coisas, mas pode ser também balbuciar, ou gaguejar, ou usar outras formas de se expressar com a voz, né? A tradução está perfeita, não usei de vãs repetições, gente, sem nenhum problema na tradução, só olhando aqui para a palavra original que ela tem um significado um pouco mais amplo. Então, o que alguns estudiosos entendem é que o que Jesus está ensinando aqui para os seus discípulos não é só a questão de ficar repetindo as coisas como uma reza pré-programada, mas também de você ficar ali como outras religiões fazem e faziam, de ficar expressando palavras sem sentido, ou apenas onomatopeias, ou sons que não têm um significado específico. Por quê? Porque esses povos gentios, eles acreditavam que eles conseguiriam chamar a atenção dos seus deuses com esse tipo de oração, com esse tipo de reza, ou esse balbucio. Era isso. A intenção deles era chamar a atenção dos seus deuses com esse tipo de oração ou de reza, aí chame como você quiser. O que Jesus está ensinando para os seus discípulos é, Deus te conhece, Deus te ouve, Deus te entende, você não precisa tentar chamar a atenção de Deus na sua oração. É isso que Jesus está falando. Então quando ele fala assim, não useis de vãs repetições como os gentios, ele passa a comparar os discípulos com os gentios, falando os gentios eles fazem isso para chamar a atenção de Deus, porque eles acreditam, está escrito aqui, né, que pensam que por muito falarem serão ouvidos, que pensavam que ficarem falando muito ali eles chamariam a atenção dos seus deuses. Jesus está indo numa outra linha. Ele fala no verso 8, não vos assemelheis a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe o pedirdes. A minha tradução está bem complicada aqui, né? Vós lhe o pedirdes, é uma tradução que a gente já não usa tanto, antes mesmo de vocês pedirem, é isso que ele está dizendo.
Então, de novo, Jesus compara agora com os gentios que ficavam tentando chamar a atenção dos seus deuses de diversas formas. Jesus está falando, isso não é necessário que vocês façam. E por que a gente não precisa, então, usar de artifícios para chamar a atenção de Deus? Justamente por causa do que está escrito no verso 8. Porque vosso Pai sabe o que é necessário para vocês antes que vocês peçam. Deus nos conhece tão bem que Ele sabe o que nós precisamos. E aqui tem, mais uma vez, duas linhas que a gente precisa entender. A primeira é, Deus sabe o que nós precisamos. Então, às vezes, a gente está pedindo algo que não é o que a gente precisa, que é o que a gente quer. A gente quer aquilo, mas não precisa. Deus sabe o que nós precisamos. E Deus não vai nos deixar faltar nada do que nós precisamos. O que nós queremos é outra coisa. Mas Deus não vai deixar faltar nada do que nós precisamos e Ele sabe o que nós precisamos. Essa é a primeira linha. E a segunda linha é, Ele sabe isso mesmo antes de nós pedirmos. Significa que a gente não precisa pedir? Claro que não, Jesus nos ensinou a orar. Mas Deus sabe o que nós precisamos. Ele nos conhece tão profundamente, Ele nos conhece tão intimamente, o amor dele é tão intenso por nós, que mesmo antes que a gente peça, Ele já sabe aquilo que a gente precisa. Mesmo antes que a gente abra a nossa boca para orar, Ele já sabe o que é o nosso desejo da carne, o que é o que a gente realmente precisa, o que a gente quer, mas não precisa, o que a gente precisa e não está pedindo. Deus sabe de todas as coisas, Deus nos conhece profundamente. Então a gente não precisa ficar chamando, resgatando o assunto, né? A gente não precisa ficar chamando a atenção de Deus, fazendo mega orações super rebuscadas, usando palavras que a gente nem usa no dia a dia. Não tem necessidade. Você quer fazer isso, não tem problema, Deus vai te entender, mas não tem necessidade. Não tem necessidade de você tentar chamar a atenção de Deus durante a sua oração com artifícios humanos. Porque Deus já nos conhece, Deus já sabe o que a gente precisa. Então essa palavra de Jesus aqui, essa instrução de Jesus para os seus discípulos, é uma palavra de conforto até, né? Deus sabe o que vocês precisam, não se preocupem, nada vai faltar. Tanto é verdade que a gente precisa orar que Jesus agora dos versos 9 a 13 faz a oração modelo, né? Então veja, quando Jesus fala, o Pai de vocês conhece vocês mesmo antes de vocês pedirem, não era para os discípulos entenderem que então eles não precisavam pedir. Jesus vem no verso 9 e fala, portanto vós orareis assim. Olha o que Jesus está falando, orem, vocês precisam orar, vocês têm que orar. Portanto, vós orareis assim, todo mundo conhece o texto, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então Jesus ensina uma oração modelo aqui. Nessa oração modelo, ele não ensina para a gente repetir ela. Acabou de falar de repetição, né? Não é só para a gente repetir ela como uma reza, como eu falei, pré-programada, né? Ah, André, mas tá falando que não pode fazer a oração do Pai Nosso? Pode, gente, pelo amor de Deus, é lógico que pode. Se você entende o que está escrito aqui, faz a oração do Pai Nosso. Quer fazer, faz. Mas o que Jesus está falando é, esse é um modelo, você não precisa fazer exatamente assim. E nesse modelo, Jesus inclui algumas coisas, né? Ele inclui um momento de adoração a Deus, ele inclui um momento de pedir perdão pelos pecados, né? Não pelos seus pecados porque ele não tinha pecado, mas de pedir perdão pelos pecados e de petição, um momento onde você pede. Então ele fala, ó, Pai nosso que estás no céu, está adorando a Deus. Santificado seja o teu nome, está adorando a Deus. Venha o teu reino. Ele está fazendo um pedido, mas ele está muito mais aqui também adorando, né? Falando, ó, teu é o reino. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. De novo, né? Um pedido, mas num tom muito de adoração. Daí ele faz o pedido. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Deus sabe qual é o pão que você precisa para hoje. Deus sabe qual é a porção que você precisa para hoje. Então Jesus fala, pede a porção que você precisa para hoje. Mas pede. Se não fosse necessário pedir, Jesus não teria colocado isso na oração. Acho que esse ponto já ficou bem claro. E daí vem o pedido de perdão, né? Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Aqui tem sempre aquele ponto clássico que eu sempre falo nos devocionais, né? Não aqui nos estudos, mas no AB7, no devocional, eu sempre falo, que é, a gente vai ser perdoado na medida que a gente perdoa. E daí no verso 13, não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, o pedido novamente, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Novamente um momento de oração. Então, veja como Jesus inclui os 3 elementos nessa oração modelo. E é isso que ele está falando. Não é que a gente precisa repetir essa oração. A gente pode se a gente quiser. Mas não é que precisa repetir, mas a nossa oração precisa incluir um momento de adoração, pedir perdão pelos pecados e pedir aquilo que você entende que você precisa,
sempre muito alinhado com a vontade de Deus. Então, é isso. Jesus não está falando que não precisa orar, Jesus está nos dando o conforto, o alívio de que Deus sabe o que nós precisamos mesmo antes de nós pedirmos. Mas Jesus também nos ensina a pedir. Você vê como é importante ter uma interpretação um pouco mais completa do texto? Porque se a gente lê só até o verso 8, a gente pode pensar assim, então eu não preciso pedir. Mas daí você lê dos versos 9 a 13, você vê que tem uma oração modelo. Mas se você lê só a oração modelo, você acha que essa é a oração que você precisa fazer. Porque você não leu o que está anteriormente, que Jesus fala, olha, não use de vãs repetições, de artifícios para chamar a atenção de Deus. Então, quando a gente lê o todo e a gente começa a ter uma compreensão mais completa do todo, a gente faz uma leitura da Bíblia muito mais eficaz, porque a gente não vai se enganar com textos isolados. Nos versos 14 e 15, Jesus explica então esse ponto que eu falei do perdão, né? Está escrito assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Até o 15 aqui apenas. Então é isso, né? Jesus está falando assim, quando vocês perdoam, vocês são perdoados. Esse assunto, ele vai ser mais bem elaborado lá no capítulo 18, na parábola do credor incompassivo. Daí Jesus vai contar toda uma parábola para explicar aqui esse argumento. Mas basicamente é isso. Nós fomos perdoados de uma dívida muito maior do que qualquer pessoa jamais terá conosco. A dívida que nós contraímos com Deus, ela é infinita. Então não importa o que façam contra nós, nunca vai estar à altura da dívida que nós tínhamos com Deus. E a nossa dívida foi perdoada sem que nós precisássemos fazer nada. Assim nós devemos agir para com o nosso próximo, devemos perdoar o nosso próximo sem ele precisar fazer nada. Porque foi assim que nós fomos perdoados. Então, de novo, esse conceito vai ser mais bem elaborado lá no capítulo 18, mas basicamente é isso que Jesus está falando. Olha, vocês precisam perdoar, porque se vocês não perdoarem, vocês não vão ser perdoados por Deus. Nos versos 16 a 18, Jesus volta a usar aquela estrutura, né? Vamos ver a estrutura de novo. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, então a atitude dos hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, novamente aí a estrutura, já receberam o seu galardão. Porém tu, ó o contraponto aqui aparecendo de novo, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu pai, ó a última parte da estrutura de novo, que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então, novamente a mesma estrutura, novamente o mesmo ensinamento, a gente tem que fazer com a intenção correta. E daí Jesus fala então sobre os tesouros nos céus, dos versos 19 a 21. Tá assim, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que claramente Jesus não está falando sobre dinheiro, né, gente? Jesus está falando sobre galardão, sobre aquilo que a gente falou, né? Do contraponto da visão terrena com a visão eterna. Jesus não está falando exclusivamente ou principalmente sobre dinheiro. Estaria desconectado do restante do texto. Conectando com todo o discurso de Jesus, Jesus está falando do galardão. Jesus está falando da recompensa que a gente procura. Então o que ele fala é o seguinte, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Não ajuntem, não busquem o reconhecimento, não busquem a sua recompensa nessa terra, porque ela é passageira. Não busquem as coisas terrenas, porque elas são temporais, elas acabam, elas passam. Busquem um tesouro que está nos céus, busquem o galardão que está nos céus, porque lá nada tira, ninguém tira isso de vocês. O que ele está falando para os discípulos não é sobre investimentos financeiros, mas sobre onde eles vão focar a vida deles. Se eles vão focar a vida deles em ganhar as coisas dessa terra, ou se eles vão focar a vida deles em ganhar as coisas da eternidade, se eles vão ter os olhos deles focados na eternidade. Mais uma vez, é uma separação aqui entre o que é terreno e o que é eterno, entre o que passa, porque tudo que está nessa terra é passageiro,
e aquilo que é eterno, aquele investimento que você faz do seu tempo, da sua vida, das suas ações, dos seus pensamentos, das suas palavras, que vai ter peso na eternidade. Então, tá tudo conectado aqui no texto, né, gente? Até porque é o que eu falei anteriormente, né? Não fazia sentido Jesus falar para eles que eles deveriam buscar as coisas dessa terra, porque aqui nessa terra o que sobrou para eles, conforme nós lemos no capítulo anterior, Mateus 5,10, era perseguição, problema, dificuldade. Então Jesus, novamente, falando sobre discípulos, é esperado que vocês busquem as coisas eternas e não as coisas dessa terra, como os hipócritas têm feito. E daí vem os versos 22 e 23, provavelmente o texto mais difícil de compreender aqui nesse capítulo. Existem linhas de interpretações diferentes desse texto aqui, tá? Alguns teólogos vão entender que esse texto está falando sobre dinheiro, outros vão entender que ele está falando sobre uma visão mais geral. Vamos dar uma lida no texto, versos 22 e 23. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então, alguns estudiosos vão entender que Jesus está correlacionando esse texto que ele está falando aqui com o dinheiro, né? Então, que seria como nós devemos buscar as questões financeiras. Outros vão entender que não, Jesus está falando algo mais genérico, algo mais geral. Ele não está conectando especificamente com a parte das riquezas. Está falando de algo mais genérico, falando que se você tem os teus olhos bons, ou seja, se você faz as coisas corretas, se você busca as coisas corretas, todo o seu corpo será bom. Ele fala, se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Então alguns entendem que Jesus está falando de maneira mais genérica, falando busquem as coisas do alto, não busquem as coisas dessa terra. Façam aquilo que é correto, com a intenção correta, esperando em Deus o seu galardão e não nas coisas dessa terra. Não busquem as coisas dessa terra, não busquem um reconhecimento nessa terra. Não façam coisas boas com a intenção errada ou coisas erradas. Façam aquilo que é certo, buscando em Deus a sua recompensa. E daí, então, alguns entendem isso, né? Jesus está sendo um pouco mais genérico aqui. E esse é o tipo de texto, gente, que se nem os grandes teólogos, os maiores estudiosos da palavra concordam entre si, não sou eu que vou falar aqui qual que é a interpretação perfeita e correta desse texto. Ah, André, mas você não pode ficar em dúvida, a Bíblia não deixa dúvida. Deixa, gente, deixa. Essa visão de que a Bíblia não deixa dúvida, como eu recebi em alguns comentários, eu respeito, mas ela é um pouco... talvez inocente demais. Nem tudo é claro, 100% claro na palavra. Tem muitos textos que são poéticos, tem muitos textos que são de profecias que talvez ainda não tenham se cumprido. Então tem coisas que não são de um entendimento ali 100% claro. Esse texto é um deles. O que Jesus quis dizer exatamente com isso para aquele público naquela época, naquele contexto? A gente não tem todas as informações para ter certeza. O que nós podemos ter certeza é Jesus, nesse capítulo como um todo, está ensinando os seus discípulos a olharem para as coisas do alto, não para as coisas terrenas. Se a gente faz isso, a gente certamente tem uma boa interpretação desse texto, mesmo que ela não seja perfeita conforme o que Jesus quis passar para os seus discípulos ali. Porque, gente, era ele e os seus discípulos há 2000 e tantos anos atrás, tendo essa conversa ali num contexto muito local. Então, por que eu estou falando isso? Porque mesmo os grandes teólogos divergem na interpretação desse texto, ok? Isso não é um problema, porque eles estão mesmo divergindo na interpretação na mesma linha geral. E a mesma linha geral é essa, Jesus estava ensinando para os discípulos que eles não deveriam buscar uma recompensa terrena, mas buscar uma recompensa eterna. Essa próxima parte do texto diz assim, verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui como uma referência para as riquezas, né? Então, assim, esse texto que a gente leu dos olhos, ele está no meio de dois textos que falam sobre riqueza. Mas que Jesus não está falando exatamente, exclusivamente sobre gestão financeira. Então, por isso que é um texto complexo de entender. De novo, no geral, Jesus finaliza muito bem. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai odiar um e amar o outro, ou vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, vocês não podem servir a Deus e as riquezas.
Vocês não podem servir às coisas do alto e às coisas terrenas ao mesmo tempo. Não é possível que vocês façam isso. Vocês não têm como servir a Deus e as riquezas ao mesmo tempo. É isso que Jesus está ensinando para os seus discípulos aqui. E daí Jesus fala, não podeis servir a Deus e a Mamon. De novo, Mamon representando aqui as riquezas. De novo, só para reforçar, tá? Nem tudo na Bíblia está 100% claro. Isso não tem que ser uma crise, gente. Tá tudo bem se não for. Se você tiver dúvidas, deixe seu comentário aqui. E daí Jesus, dos versos 25 até o 34, ele vai falar sobre as coisas que nos geram ansiedade, as ansiedades dessa vida, né? E ele fala pra gente ficar tranquilo, ele faz uma bela analogia, né? Falando sobre os lírios do campo e toda a glória de Salomão. Ele faz uma belíssima analogia para dizer o seguinte, né? Ó, vou colocar aqui na tela, verso 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Então ele volta naquele ponto lá do começo, né? Deus nos conhece, Deus sabe o que nós precisamos, mesmo antes de nós pedirmos. Veja como está tudo conectado nesse capítulo, gente. É maravilhoso esse texto de Mateus 6. Deus sabe o que nós precisamos. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque se você precisa, Deus sabe que você precisa. Antes, coloque isso em oração diante do Senhor. Faça as coisas corretas da maneira correta. Tudo, fique tranquilo que tudo vai chegar, tudo que você precisa vai chegar na sua mão porque o seu Pai te conhece. E os versos 33 e 34 finalizam esse capítulo dizendo: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Verso 34, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. O dia de amanhã vai cuidar de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Deus sabe o que você precisa e quando você precisa. Então, como diz aqui no verso 33, busque primeiro o reino de Deus e todas as coisas que você precisa, sem exceção, elas serão acrescentadas à sua vida. O texto de Mateus 6, então, novamente, Jesus vai dando várias instruções para os seus discípulos. Posso já tirar o texto da tela. Jesus vai dando várias instruções para os seus discípulos. Agora, um dos assuntos principais é: não façam como os hipócritas. Não busquem as coisas dessa vida, busquem as coisas eternas. Busquem as coisas eternas porque o Pai de vocês conhece vocês. Ele sabe o que vocês precisam. Ele sabe o que vocês precisam, mesmo antes que vocês peçam. Então, não fiquem ansiosos, porque se vocês fizerem as coisas corretas com a intenção correta, servindo a Deus em todo o tempo, todas as coisas que vocês precisam estarão no caminho de vocês. É um texto de instrução, é um texto de tranquilidade, de paz, que nos traz segurança, tá bom? Então medita bastante nesse texto, deixa o seu comentário aqui falando qual foi a parte do texto que mais te chamou a atenção e por que ela te chamou a atenção, para a gente poder interagir, tá bom? E eu tenho terminado esses vídeos aqui com uma breve oração, então se você quiser, se você puder, feche seus olhos, curve sua cabeça e ore comigo. Pai, Tu és bom e santo, justo, fiel e maravilhoso. Eu peço, Senhor, perdoa os nossos pecados assim como nós temos perdoado as pessoas. E eu te agradeço por mais esse dia, te agradeço por mais esse estudo. Abençoa-nos, eu peço, Pai, para que nós tenhamos entendimento verdadeiro da Tua Palavra, um entendimento profundo da Tua Palavra, e que nós saibamos como agir buscando as coisas eternas. Que nós possamos descansar no Senhor, sabendo que o Senhor já preparou tudo o que nós precisamos. Abençoa-nos, de maneira que nós vivamos e entendamos isso. É o que eu peço em nome de Jesus. E se você concorda com essa oração, você diz amém. É isso. Logo a gente se vê aí no estudo de Mateus 7. Deus abençoe a sua vida. Paz.